passando o tempo até o povo chegar. Oi, gente. Treinando aqui. Tentar tocar hoje uma música. Vamos ver se vai dar certo. Boa noite, Andresa. Quem adivinhar que música é, vai ganhar um prêmio no final. Vamos ver. Ei, filhote! Música pro final. Vamos ver se alguém vai adivinhar que música eu vou tocar. Gente do céu, olha que cara de pau eu. Tentar tocar violão aqui. Eita, vamos lá. Gente, que bom que tá aqui de novo, né? Ai, assim, na gratidão por mais uma oportunidade desse bate-papo, de aprender com vocês, porque vocês não têm noção quanto vocês me motivam a estudar mais, a fazer o melhor por vocês. Hoje eu dizia para um amigo que eu não tenho pretensão nenhuma quando eu venho falar com vocês, né? Eu não me coloco em lugar nenhum, nem de grande sabedoria. Mas eu provoco em vocês um bate-papo, eu provoco uma reflexão. Então que fique bem claro para vocês, né? Embora eu tenha uma formação, eu não estou aqui para levantar questões e dizer essa é a minha verdade, né? Mas assim, provocar em vocês um olhar assim como eu tenho visto. Então, quando eu desperto um olhar durante a semana para um tema, eu provoco vocês para olhar comigo. Vou dar uma boa noite para todo mundo aí, Mariângela, Alexa, Cleusa. Coisa boa, gente, coisa boa. Vou tentar entregar o melhor para vocês aqui hoje. É um tema delicado, né? É um tema que me toca profundamente. Quem me conhece sabe, né? Quanto me toca. Quando chegou para mim a notícia que todo mundo está comentando, né, do falecimento desse ator, foi assim, passou um filme na minha cabeça. Passou um filme. E eu acho que assim, no outro dia eu decidi já fazer essa live, porque só quem passa sabe, né? E realmente eu passei isso muito de perto, né? E eu acho que hoje eu posso fazer algo por quem ainda pode ser salvo. E filhote, meus filhos hoje estão aí. O meu trabalho com prevenção de dependência química, prevenção do uso de álcool e drogas, sempre foi tentar chegar antes, né? Foi assim que eu aprendi. Ir nas escolas, ir nos lugares. Amiga Márcia, todo mundo. Ir nos lugares, chegar antes. Então, eu fiz o que eu pude e faço na prevenção de uso de álcool e drogas, tentando chegar antes. E eu percebi que o suicídio é próximo, esse trabalho dá pra gente chegar antes. Por quê? Porque se você chega para mim com um caso de uma pessoa que já se instalou essa condição de suicídio, pode ser que eu não dê conta, né? Eu posso tentar ajudar. Mas olha só, é a mesma coisa do dependente químico. Depois que se instala, é trabalhoso a gente tirar da cabeça da pessoa essa ideia fixa, tanto de usar droga quanto de cometer um ato de suicídio. Então, o que eu preciso com vocês, né? Da gente chegar antes, da gente trabalhar o antes. Então, começar já a olhar ao nosso redor, olhar os nossos amigos, olhar as nossas crianças, os nossos jovens, né? Se já tem algum comportamento, alguma tendência, e observar na família, né? Se já houve algum caso,
porque muitas vezes eles fazem por imitação, porque alguém já fez na família e talvez seja esse o destino, o meu destino, né? Então aí começam a seguir o padrão, né? E aquilo que um fez, o outro faz. Então eu acho que o chegar antes é a gente estar olhando para um todo, né, na família, o contexto da família, e ficar ligado mesmo no comportamento, né, dessa pessoa. Então, vamos ver se a gente começa a aquecer aqui, o povo já está chegando. Por falar em frio, hoje estava 7 graus aqui no Rio Grande do Sul, você não tem noção. E agora deve estar uns 10. Eu já tô com uma cobertinha aqui nas pernas, porque tá um frio aqui, um frio. E eu falei assim, meu Deus, será que eu vou congelar na frente do povo? Vai ser mão gelada, né? Essa semana eu trabalhei com os rapazes da comunidade terapêutica sobre morte, sobre vida e sobre suicídio. E eu comecei assim com eles. Vou começar com vocês. Olha bem. Vocês estiveram dentro de uma barriga quentinha, boa, confortável. Tinha comidinha na hora certa. Tinha proteção, né? Tinha o conforto. E ali se foram 7, 9 meses, né? Desse conforto. Mas você teve que nascer. Não sei como é que você nasceu. Hoje em dia é muita cesariana, né? A pessoa não faz nem muita força para nascer. Mas eu, por exemplo, nasci de parto normal. Então eu fiz uma força danada, imagina, né? Ou eu, minha mãe, aquela luta para poder sair, e como que era, e como que foi. Por que que eu quis sair daquela barriga? Por que que eu fiz força para vir para esse mundão que tá aqui? Por que que eu não fiquei lá? Ou por que que eu não vim? Eu poderia ter morrido, não poderia? Eu poderia não ter tido essa oportunidade de estar aqui. Poderia? Mas eu nasci e eu fiz força para nascer. E eu quis, por mais que tenha sido de cesariana. Eu empurrei, eu fiz contração na minha mãe, eu quis nascer. Você quis nascer. Nós quisemos estar aqui. É daí que eu começo a conversa. Não é? Porque depois, com o tempo, a gente se esquece do tão trabalhoso foi para chegar até aqui. De uma relação de meu pai, da minha mãe, do que aconteceu até eu chegar aqui. E não importa se depois do meu nascimento o que aconteceu. Né? Eu fui jogada no lixo, não importa. Alguém fez isso para eu nascer e eu me esforcei para nascer. E o que acontece agora com a minha vida? Que eu não consigo reconhecer a vontade ou valores de estar aqui, de permanecer aqui. É esse questionamento que eu quero trazer para vocês, dentro de vocês. Porque quando a gente vê assim, uma questão que já chegou ao fim, ao suicídio, a gente não tem noção do que se passou durante todo o processo até que a pessoa desse fim à própria vida. O que foi dentro dessa pessoa, que torturas essa pessoa passou para chegar onde chegou. E eu proponho para vocês uma reflexão que eu creio que o suicídio, ele não se dá simplesmente de uma só vez, mas ele vai acontecendo aos poucos na vida das pessoas. E na dependência química não é nada diferente, porque quando ele começa a usar pela primeira vez a substância, muito provavelmente ele está querendo amenizar uma dor. Ele está querendo sair daquele estado e procurar um estado de mais realização, ou enfim. Daí ele toma um porrezinho, né? Ele fica alegre, né? E o que acontece? Aquela dor passa. No outro dia vem a dor e a ressaca, que é pior ainda, né? E aí ele usa mais uma vez, porque ele não consegue confrontar com a própria dor, com a própria dificuldade. Então, o que acontece também nesse processo do suicida? Ele não consegue confrontar com a própria dor. Ele quer amenizar, ele quer tirar essa dor da vida dele. Então, ele começa um processo lentamente
de desgosto da vida, de não ter cuidado com si mesmo, de não ter muita atenção para o que é mais importante na vida dele. Começa um processo silencioso, falta de amor próprio, um vazio. E aí começa. E aí começam as questões. Quando vai para o uso da droga, ele vai se matando aos poucos, de tanto consumir substâncias que possam lhe dar prazer, mas ao mesmo tempo está tirando dele a capacidade de raciocínio, a saúde física e a saúde mental. Então, já está se matando. Né? Tá, aí a pessoa não usa droga, a pessoa é compulsiva. Então ela vai para a comida. Ela come além da conta para preencher um vazio, para anestesiar uma dor. E o que ele está fazendo com a saúde dele? Também está deteriorando. Né? Então, assim, é como se a gente viesse nessa vida com uma bateria de carro programada para viver 80, 90 anos. Né? Um carro é assim, se você deixa o carro ligado com o som a noite inteira, ou o farol, esqueceu o farol ligado, no outro dia você está com a bateria riada. Então, na vida da gente é a mesma coisa. Conforme a gente vive, conforme a gente consome a nossa bateria da vida, é o final da vida nós vamos ter ou mais energia ou menos energia. Então, se a gente passa noites e noites na balada, lógico que a gente vai consumir além da conta a energia da nossa bateria. Uma hora vai fazer falta. Então, nós estamos cuidando bem dessa carcaça, desse carrinho que é nosso. Nós estamos olhando para isso, olhando para a nossa saúde mental, olhando para o nosso equilíbrio. Tudo isso é preservação da vida. Então, quando se fala de suicídio, é muito melhor que a gente fale, por exemplo, do contrário, da preservação da vida. Porque eu poderia agora aqui falar dramaticamente sobre suicídio. Como se fala dramaticamente sobre as drogas, que eu acho um absurdo. Né? A pessoa fala, droga mata, e mostra foto de pessoa deformada, de tanto usar o crack, magra. Se isso desse jeito, as pessoas não fumavam cigarro por aquelas imagens que estão na carteira de cigarro, mas fumam, mas usam, e às vezes até desperta a curiosidade. É ou não é? Às vezes você vai falar sobre droga numa escola, dependendo da situação, desperta mais a curiosidade do jovem. Então, como se coloca, isso é muito importante, influencia positivamente ou negativamente. O suicídio é a mesma coisa. Então, quando eu falei essa semana, gente, não compartilhe aquela carta que o ator deixou, porque influencia, entende? A pessoa que já está vazia e tem o cara como ídolo, poxa, o cara é um ator, ele foi famoso, ele se realizou e encerrou a vida dele assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que na fragilidade mental vocês não têm noção do que se cria nessa cabecinha. Né? Tá adoecida essa mente. Então, a gente pensa assim, isso é frescura. Raciocina comigo que isso não é a mesma coisa. Usuário de droga, é falta de serviço, falta de vergonha na cara. E o depressivo, que nada, dá um tanque de roupa para lavar. É falta de serviço também, se fala assim. Então a gente não tem o devido respeito com a fragilidade mental das pessoas. E da onde vem essa fragilidade mental? É tudo muito profundo. Não é simplesmente porque aconteceu uma coisinha aqui pontual, outra coisinha ali pontual. É frescura. Agora, porque o namorado foi embora, ela se enterra na depressão. Não, não é. Às vezes é realmente uma coisa muito mais profunda a ser investigada. Então, assim, olha, tanto a doença da dependência química quanto a tendência ao suicídio é um processo de adoecimento da mente e deve ser investigado e deve ficar de olho, sim. A pessoa que tem um comportamento de uso de droga, ela pode ir a uma overdose se a gente não ficar de olho, se a gente não cuidar. E o suicida a mesma coisa. A gente tem que ficar de olho, porque quando dá uma distração, lá se foi. Agora, tem uma coisa que a gente trabalha muito na dependência química, principalmente na prevenção à recaída. Né? O camarada está bem durante um certo tempo e, de repente, ele sente uma vontade enorme de usar. Né? Ou ele entra num conflito interno onde ele acha que ele é a pior pessoa do mundo e ele justifica que, de certa forma, ele precisava fazer o uso daquela substância e vai e recai.
A gente diz que nesse momento, às vezes 5 minutinhos que ele esperar aquela vontade passar, ele desiste de usar droga, ele não recai. Então existe um treinamento na mente para que a pessoa suporte pelo menos 5 minutos que aquilo passa, é aquela vontade. Imagina assim, você tem problema com diabetes, você não pode comer açúcar, mas de repente te dá aquela fissura, aquela loucura de comer uma bala. Se você beber um copo d'água, respirar um pouco, vai passar. Vai passar aquela vontade. Se você se distrai com alguma coisa, aquilo vai passar. Na recaída de droga é a mesma coisa. Dá aquela fissura para usar. Se você esperar um pouquinho, vai passar. E aí você fica bem. Por isso que a gente tem um lema que a gente fala só por hoje, né? Só por hoje. Se a gente conseguir, vai passar. Na tendência suicida é a mesma coisa. Muito provavelmente ele não consiga sozinho ter esses 5 minutos. Porque se ele tivesse 5 minutos, ele pode inclusive ligar para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Que é 188. E ali a pessoa já vai dar uma força para ele segurar a onda naquele momento e não dar aquele gatilho final, né? Mas às vezes sozinho ele não dá conta. Então quando a gente está de olho na pessoa, uma pequena distração, às vezes a gente consegue tirar ele daquele lugar. E óbvio, tem que levar a um tratamento, a um acompanhamento terapêutico, o que seja. Mas é um momento de distração da mente dele em que ele vê completamente uma única solução, que é tirar a própria vida. Que, na verdade, né, ele quer matar a dor, ele não quer matar ele. Todo suicida, ele quer vida. Ele quer viver uma vida que não é aquela vida. Ele quer sair daquela vida para viver uma vida melhor. Como ele não dá conta daquilo, como ele não vê perspectiva, né, ele também não dá conta de ter, como é que eu vou dizer, a aceitação daquela situação. Por exemplo, você tem uma dívida enorme, está devendo horrores para Deus e o mundo, né? Então você decide que você tira a sua vida e aquilo, você não tem condição, você não tem força para resolver aquele problema. Mas se olharmos para a impermanência, a gente sabe que hoje está de um jeito, amanhã está do outro. Se a gente olha hoje, tudo que está acontecendo na vida da gente, olha aqui, a gente, todo mundo preso dentro de casa. A gente imaginava isso agora? Isso é impermanência. Então aquele problemão que você está passando agora, aquela coisa impossível de ser resolvida, e que você diz assim, bom, não vai ter jeito, é melhor eu tirar a minha vida. Pensa se não existe a impermanência. Pensa se há um tempinho atrás as coisas não eram bem diferentes. E isso pode mudar. É só esperar mais um pouquinho. Mas não, a pessoa quer resolver aquela coisa naquele momento. Então, a questão do controle, de não se deixar ser levado por essa emoção imensa e perturbadora, é justamente parar e esperar um pouco. Esperar que as coisas mudam, os ventos mudam, tudo muda. A impermanência é isso, a vida é isso. Então, quando eu falo para vocês o tempo todo, gente, vamos nos conhecer, vamos silenciar, vamos buscar em nós as respostas, há tempo de não chegar numa crise desesperadora, né, de tentar finalizar uma situação. É um processo lento na sua mente. Se você já percebe sinais disso, ouve o que a gente está falando. Não deixa isso crescer. Porque isso não é brincadeira, isso é coisa muito séria. Peça ajuda, principalmente peça ajuda, seja humilde, reconheça que você não está dando conta sozinho. Essa quarentena tem me chamado muita atenção. Eu imagino a quantidade de pessoas que estão pensando besteira, né? Porque já não aguentam mais a situação, porque estão preocupados com as contas que tem para pagar. Várias outras coisas. A reclusão faz isso. A reclusão traz à tona emoções que deixam a pessoa totalmente desequilibrada. E não adianta a gente passar mensagenzinha de bom dia, boa tarde, boa noite, não. É profundo. Porque eu digo para vocês, gente, treinem ficar em silêncio. Treinem ficar sozinhos. Treinem a mente de vocês a gostar de ficar consigo mesmo. Porque quando chega uma situação como essa, que você realmente não pode sair de casa,
Você não adianta, não é só passar a mensagem, não conforta. A pessoa sente falta do agito, sente falta do movimento, sente falta do amigo, sente falta do abraço e já na acumulação, porque já tinha fragilidade, porque às vezes as pessoas nessa fragilidade se distraíam. Ah, eu ia, batia um papo com um amigo e já ficava bem. Ou eu ia para um barzinho, ou eu ia para um cinema. Não tem. Não tem distração da mente. E é aí que a pessoa é pega. Porque acostumou tanto a disfarçar a dor, né? Não sentir a dor, disfarçar a dor. Ou um usa a droga para disfarçar a dor, ou o outro disfarçava a dor fazendo outras coisas. Ia no shopping passear, ia fazer compra, enfim. O que você não estava fazendo se não era estar protelando o olhar para a sua dor? Se você não estava protelando. Então é isso que agora não dá mais para protelar. É isso que agora está pesado. Entende? Está difícil. Trabalhoso. Diz uma consteladora, né? Que a gente quando fala que é difícil, é com uma coisa que não tem solução. Né? A Elza Carvalho, eu adoro ela. Ela fala assim, é trabalhoso. Quando a gente fala que é trabalhoso, a gente vai trabalhar para resolver. Quando a gente fala que é difícil, é como se aquilo não tivesse solução. Então, é trabalhoso a gente confrontar com as nossas dores. Não tem shopping, não tem saidinha. E aí? Não tem balada. E aí? Eu não tenho distração para minha mente. Tá? Eu vejo todos os seriados da Netflix, vou tentando. Ajuda, mas não perca a oportunidade de olhar para sua dor e ter coragem de ver da onde ela vem. Da onde vem esse vazio? Porque é esse vazio que te leva à depressão. E é essa depressão que te leva ao suicídio. Então, aonde que você está nesse movimento? Está na preguiça? Está difícil de levantar da cama? Já dei a dica no outro vídeo. Coloca tudo longe. Se friozinho, coloca o casaco bem longe, que pelo menos você tem que levantar da cama para poder botar aquele casaco. Isso aí já é um movimento. Porque o depressivo, pequenos movimentos que ele faça já tá bom demais. Porque aí ele não quer nem sair da cama, tá tudo na mão, né? Bota comida, bota tudo, alguém traz da mão dele, não sai da cama. E aquilo vai aprofundando. Então, assim, pequenos movimentos que você possa estar fazendo para realmente você não parar totalmente, não estabilizar totalmente. Então, são manobras, né? E as distrações, e ver um filme, ver um vídeo, são manobras. Mas eu digo para você, treine olhar para você. Desliga um pouco a televisão às vezes, se você tem condição, né? Se você está conseguindo ainda se manter bem. E escuta esse você aí dentro. Escuta esse eu que agora está tendo oportunidade de mostrar quem é. Esse eu que às vezes é arrogante, é teimoso, é cheio de mania. E aí? Agora as manias são com você mesmo, porque às vezes você não tem ninguém, sabe, para dizer assim, ah, a culpa é sua, foi você que pegou no meu pé, foi você que fez. É você consigo mesmo, tá doendo? Quem é você? Quietinho aí na quarentena, tá machucando? Não foge, não foge, porque vira doença, gente, vira mesmo. Então olha para você com amor, com acolhimento, com aceitação. Porque não é só você que tem as suas fragilidades, suas manias, suas, sabe, esquisitices. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Os bonitinhos que aparecem na televisão é só quando aparece. Todo mundo tem. Então, assim, fragilidades a gente tem. Mas como é que a gente olha para isso? Como é que a gente quer curar isso? Como é que a gente observa isso, de onde vem esse vazio? Daí eu proponho para vocês que vocês olhem realmente para a família, né? Que aí vem lá o nosso comecinho do bate-papo, né? Daquela barriguinha quentinha, da saída, da força que você fez para sair dessa barriga. E o que você faz para olhar para isso? Como você olha para sua mãe? Como você olha para o seu pai? Aonde eles estão na sua vida? Aonde está a tua força de vida?
A força da tua vida não está nesse companheiro que está do teu lado. Porque os companheiros se vão. Olha, presta bem atenção. Não se apoia com os dois pés dessa pessoa que está do seu lado. Essa pessoa, ela tem a vida própria. Ela pode se ir, não por uma questão de rompimento de relação, mas ela pode se ir por umas questões vitais. E se você está totalmente com os dois pés apoiados nessa relação, nessa pessoa, você vai cair de cara no chão. E aí eu entro nas questões da codependência. A codependência emocional, a codependência de um dependente químico, a relação que eu entrego a minha vida inteira na vida de outra pessoa e que eu não consigo mais em mim encontrar essa satisfação, essa felicidade, a não ser que o outro me complete, o outro me preencha, o outro traga aquele pedacinho que me falta. E aí é nessa hora que o outro se vai, que eu faço o quê? Eu me jogo também? Eu vou junto? Daí foi a live passada, aí eu apego. Tá entendendo? Olha quanta coisa costura pra gente chegar nessa conversa do suicídio. Olha quanta coisa tá interligada, né, pra gente chegar nessa conversa do suicídio. Então você às vezes aparentemente se vê forte, mas você tá forte em você ou você tá forte no outro? Porque o outro tá perto de você. Mães, pais que às vezes não vivem sem o filho, tem isso também. Que peso para esse filho. Que peso. Olha, vive assim, aquela galinha que bota todos os filhinhos debaixo do braço e fica, né? Fica. Porque se sustenta no amor mútuo, nessa cumplicidade, e daí eu não deixo o filho ir. É ou não é? Daí não deixa o filho ir. Aí tem outro problema. Então, assim, esse vazio você não preenche com teu filho, você não preenche com o teu companheiro, você não preenche com o trabalho que agora tem que ficar em casa, né? Quantos que se aposentam e que entram na bebedeira porque não tem o que fazer? A vida era só ir pro trabalho, era tudo de bom, bate-papo com os amigos e agora eu tenho que ficar em casa aposentado. A quarentena é a mesma coisa, é uma aposentadoria que você não pediu. Você tá em casa agora, queira ou não queira, louco para trabalhar, louco para chegar naquele grupo de trabalho, que delícia. E a gente depois, sexta-feira, tinha um happy hour. É ou não é? E aí você tem uma aposentadoria que não pediu. Mas pensa o que acontece então, o que aconteceria na sua vida se você trabalhasse nesse ritmo, sem se ver, sem se enxergar, chegasse lá aos seus 60 anos, que seja, e aposentar. E aí você ia conseguir ficar em casa? Você ia conseguir ficar bem consigo mesmo? Ou você ia fugir para uma outra coisa que te tirasse de você, que te tirasse da sua dor? Tá entendendo o caminho? Tá sempre assim, ó. Ou eu vou para o uso de álcool, ou de droga, ou de compulsão de compra, ou de compulsão de trabalho, mas eu não paro, eu não quero ver minha mente, eu não quero me ver. É ou não é? Então, ó, para não. Se eu parar, eu penso, se eu pensar, eu choro. É ou não é? Então eu não quero estar em depressão, então eu não paro, mas para. Uma hora para. E essa quarentena fez isso assim, ó, na lata. Na lata. Então eu tô hiper atenta e tentando fazer o que eu posso para essas pessoas que estão agora em casa, e vocês, por favor, compartilhem essa conversa. Não precisa nem um vídeo, fala. Chega e vê como é que tá essa pessoa. Entendeu? Porque se já tinha um processo depressivo, se já tinha uma fragilidade mental, se já tinha uso de substância psicoativa, pode estar se entochando de remédio, de bebida, de droga, e a coisa está ficando feia. Então, olha, se existir um índice altíssimo de suicídio, eu creio que com essa questão agora, as coisas podem ficar piores. Medo de se contaminar, né? Medo da morte, medo do desconhecido, falta de controle, perda do controle da vida, das coisas da vida,
Daí o que ele faz? Como ele não pode mais, se é uma pessoa muito controladora, se ele não pode mais controlar nada, ele não sabe se ele vai morrer, se ele vai viver, se ele vai se contaminar, se... O que ele faz? Aí ele tira a própria vida. Porque aí ele está no controle. Sou eu que resolvo, né? Eu dou um basta, eu resolvo essa situação. Então, assim, não dá para elencar aqui os motivos que levam uma pessoa a tirar a própria vida. Não dá. É muito profundo, né? Mas dá para a gente perceber o caminho que é das pequenas mortes que a gente faz fora do tempo. Dos pequenos suicídios que a gente vem fazendo conosco. Então, se eu não posso aqui abordar pontualmente o caso de um suicídio, porque eu nem estou aqui para fazer isso, eu posso prevenir com vocês os pequenos suicídios que vocês possam estar fazendo agora na casa de vocês, com a mente de vocês. O que está passando na cabeça de vocês? São emoções que te alimentam de vida ou são emoções que te destroem de pequeno em pequeno? São pensamentos autodestrutivos? Por quê? Porque você não está sentindo prazer? Porque o seu prazer não está mais em casa, não está aí perto de você? Que prazer que você quer sentir agora? Quem sabe você encontre prazer em coisas que você nunca imaginava que ia encontrar. Já foi falado milhões de vezes isso aqui na internet. Né? De cuidar da casa, ou das plantas, ou do bichinho, que seja. Mas pensa se esses pequenos prazeres que não estão lá fora, que estão dentro da sua casa, né? Tocar um violão, o que seja, mas que te religue a algo que te dá vida. E o que é que você se religa a algo que dá vida? Você se religa a algo muito maior. E quando você se religa a algo muito maior, que pode até te tirar dessa sensação de dor, mas que pode te trazer uma reposição de energia, pode trazer vitalidade, não é se distraindo com substâncias, não é enchendo de remédio para tirar essa dor, é te ligando a essa força maior. Então, se você pegar e olhar aqui, ó, dos seus dois lados, sentir seu pai e sua mãe bem forte nas suas costas, bem forte, a mesma força que a sua mãe fez quando você estava nascendo, a mesma força que teu pai fez quando te colocou lá dentro daquela barriga. Foi força, gente, foi gostoso, foi bom, foi com energia. Foi sempre com energia, sempre. Em todos os casos, existe uma energia muito forte que constitui uma vida, que faz essa pessoa ter vida. Tem que ter energia. Vida é energia. Então, pega essa energia da tua vida, do momento que você nasceu, do tempo que você sobreviveu com mãe, com pai, com amamentação, com o joelho ralado, com fortalecendo suas perninhas. Olha que trabalheira que deu. Pega essa força e traz isso para você. Você tem seu pai, você tem sua mãe. Sempre vai ter. Não importa quem sejam. Sumiu no mapa. Não importa. Traz essa força para você. Lógico que eles existem. Esteja vivo, esteja morto ou tenha te abandonado. Eles vivem em você. Na cor do seu cabelo, no detalhe do seu olho, no jeito de você falar, não adianta. Você vai achar pai e mãe em você. E mesmo aquele que tenha sido adotado, traz no seu coração pedacinho do seu pai, pedacinho da sua mãe e vai ver a força que você vai encontrar. Então, quando você tem esse vazio, ele vem desse vazio que você não encontra nas coisas, não encontra nas pessoas. Você só vai encontrar olhando bem no coração, lá dentro do amor do seu pai e da sua mãe. Tem problema com pai e mãe? Tem. Faz parte. E aí? E aí? Tá fazendo o que com isso? Tá julgando ou tá abraçando?
Vazio não se preenche com droga. Vazio não se preenche com álcool. Vazio não se preenche com remédio. Não se preenche com comida, com roupa e com grude nas pessoas. Não crie dependência nas pessoas. Não crie dependência em nada. Crie essa força no que é indissolúvel de você. Jamais vai te abandonar. Jamais vai te deixar. Traga a força do seu pai, da sua mãe e se conecte com esse pai que é o maior. É essa força maior. Tenha principalmente a força do pai, da mãe e desse Deus, dessa força, dessa divindade, desse poder superior, seja o que for, dê o nome que der. Não tem como dizer que isso não existe. Vai para a natureza, vai para uma árvore, olha a lua cheia, traz essa força da natureza, traz vida para você, mas da natureza, das coisas simples, das coisas pequenas. É aí que está a tua essência. Tua essência não está no grande, não está no largo, não está lá no meio do shopping, não está. A tua essência está no pequeno. A tua essência está no teu silêncio. Recolhe, traz para você a grandeza que você é. Canso de falar isso, não me canso de falar isso. Você precisa olhar a grandeza que você tem. Para de se diminuir. Para de se fazer de vítima, porque isso não dá mais certo. Fica chamando atenção. Olha como eu sofro. Olha como eu sou coitada. Não é. Não é. Vira esse jogo e você vai ver que ninguém mais está querendo te olhar enquanto você faz de coitadinho. E não faça nada além, tão grande para chamar a atenção. Não adianta mais. Ficar de porre, fazer com que as pessoas te arrastem, sabe? Fazer coisas além da conta. Cuidado! Cuidado, pode extrapolar, vai chamar atenção até aonde? Sabe de quem que você precisa chamar atenção? É de você mesmo. É do seu amor próprio. Cuide de você. Se fortaleça em você, se preencha de você. E não espere que o outro te preencha. Seja maduro, seja adulto, seja grande. A todos aqueles que estão no processo de crescimento, estão na adolescência e possam estar me ouvindo, então se fortaleçam nesse pai e nessa mãe. E já criem essa maturidade, criem essa força e vai ver que maravilha que é você. Logo, grande, adulto, consciente, responsável. Dá conta de você. Assuma as suas fraquezas, assuma as suas dores. Dá conta de você. Não aponta no outro. Dá conta de você, porque o outro fica cansado. O outro não aguenta te carregar. E se está carregando, e se é pesado, precisa de cura, precisa de olhar. Tá sugado, tá cansado, né? Existe essa coisa assim. Então eu falo assim, ó, para ver se os dois olham. Olha quem tá sugando e olha quem tá sendo sugado. E dá um basta. E queira viver. Porque, ó, isso também vai, gente, vai sugando. E se você não se dá conta de que você está sendo sugado, você está deixando de ser sugado. Daí você está fazendo o que também com a sua vida? Está se matando. É, não é. É. Para mim, é. Para mim, suicídio é isso aí, ó. Entendeu? Falta de valorização da própria vida. Vai se matando aos poucos. Daí quando se dá conta, tá cheio de ziquezira, tá cheio de problema, aí corre no médico. É ou não é? Aí médico que dê jeito, que dê remédio, aí o médico não resolve, o outro não resolve. Ei. Depois que chega na fase do médico, pelo amor de Deus, entende? Cuide, gente, médico não resolve, não faz milagre depois que a coisa se instala. Complicado. Trabalhoso. Eita, nós, até uma primeira que eu não parei de falar. Sei lá, se alguém quer falar alguma coisa. Ah, eu tenho uma frase muito interessante que eu ouvi hoje. Uma psicóloga disse assim: suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. E pensa junto comigo. Olha bem, vou falar de novo. Suicídio é um ato definitivo
para um problema temporário. Falei, não é? Vai passar, né, gente? Ai, 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 vai passar. Respira. Ai, passa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês. Acho que é isso. E aí você pode começar a observar se tem alguém perto de você assim que possa ter alguma tendência. Ver se a pessoa tá, né, não tá se cuidando, né, não tá dormindo direito. E quando ele também começa a, sei lá, gente, querer fazer as pazes com todo mundo, sabe? Ai, procurar todo mundo, quero ficar bem com fulano, sei lá, fica de olho. Chega antes, gente, por favor. Chega antes. E assim, não propague essa ideia, por favor. Eu respeito todas as tendências que estão acontecendo hoje, as questões políticas, eu respeito tudo, gente. Mas pelo amor de Deus, a gente tem que reduzir os danos nessa quarentena, redução de danos. E pegar a carta desse ator e transformar numa bandeira, pelo amor de Deus, cuidado, não faz isso. Você dá conta de interpretar essa carta como um ato também político, mas quem está com fragilidade mental não tem esse discernimento, não vai olhar com esse olhar. Então, se todos nós estamos na frente de uma frente de guerra, digamos assim, cada um vai com o que tem. Não use isso porque quem está com fragilidade mental não vai para frente de combate nesse momento, não. Não vai. E aí nós estamos colocando em risco outras vidas. Aí a pessoa se protege, não contrai o vírus porque está em casa, mas contrai as doenças mentais. E aí como é que fica? Entende? Então, assim, eu fiquei muito preocupada com essa carta aí. As pessoas usando isso de forma movimento político, ok, mas tem que respeitar também, né, gente? Cuidado com as armas que usa nessas discussões políticas, sabe? Cuidado, porque, pô, machuca, tem coisa que machuca, que é difícil. Então, assim, cuidado, redução de danos, né? Eu acho que é redução de danos. Bom, agora vai lá. Ai, meu Deus, prepara. Mas assim, eu acho que me deu vontade de tocar essa música, porque eu vou contar pra vocês. O meu amigão, Alessandro, que acho que tá aí, ele me deu a dica de um filme, né? Que é O Vendedor de Sonhos, que ele começa com o personagem querendo ser tirado do prédio. Eu mais ou menos já conhecia assim, falei, mas eu não tinha visto o filme e fui ver. Daí como eu comecei a ver, eu não consegui segurar, chorei muito. Aí falei assim, eu não posso evidenciar a morte numa questão tão delicada, sabe? Então, pra mim, eu não tenho força ainda pra ver. E cada suicídio que eu vejo, cada história dessa aí ainda é pesado pra mim, ainda tô muito sensibilizada, né? Porque coisa que já aconteceu muito próximo de mim. Aí eu falei, quer saber? Então eu vou tocar uma música que eu acho que é o contrário disso tudo. Aí eu peguei o violão e fui tocar essa música. E dediquei a todos aqueles que já se foram nessa situação. E eu acho que vocês também poderiam agora pensar em pessoas que estão em processo assim. E essa música eu acho que a gente pode emanar ela como vida. Né, Alessandra? Pode emanar essa música como vida para as pessoas. Vamos tentar? Não sou tocadora de violão, mas é assim, é no carinho, né? Vamos tentar. Vamos ver. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo
a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os seus planos, das coisas mais simples que se imaginar. E dia de sol pra fazer os seus planos, as coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar, que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te abraçar, seja sua guia, como mãe sincera a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino, voz de pai amigo e olhar de avô. Cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu Vamos pensando aí, gente. Vamos pensando positivo, hein? Pode ser? Pensa numa pessoa agora. Vai. Pensa positivo. Vida. Ai, gente, me perdoe os tocadores de violão, mas assim, nunca fiz isso. Assim. É só mesmo para trazer essa energia, isso é que importa para mim, né? Que a gente possa sair daqui agora, desse encontro, com uma energia de prosperidade, de luz, de força, para todas essas pessoas que estão em momentos delicados. Vibrem, gente, vibrem por eles. Vocês que estão bem, que estão fortes, olhem por eles, liguem telefone, fiquem atentos. E é isso mesmo, fazer essa corrente de energia positiva e de amor, né? Ai, meu Deus! É isso, gente. Lembrar com respeito, né? Com respeito, mesmo aquele que tirou a vida. Vamos respeitar a decisão de cada um, mas vamos prevenir para o povo não chegar nisso. Ó, beijo grande, muito obrigada por vocês estarem comigo. Mais uma vez eu vou pedir para vocês que deem uma força para a nossa comunidade, compartilhem esses vídeos. E outra coisa que eu ia pedir, se inscreve lá no meu canal do YouTube. Quem não se inscreveu, me segue no Instagram, Fala Madrinha, né? Ou @Fala Madrinha no Instagram. E no YouTube tá como Fala Madrinha, Marley, vocês vão encontrar lá. Bota lá, curte meus vídeos, assim, que aí depois eu publico lá, para dar força pro canal e para mais pessoas se beneficiarem, tá bom? Então tá, beijo grande, agradecer essa semana que, olha, eu tive tanta colaboração para a comunidade, graças a Deus, eu fiz a campanha do aluguel solidário, gente, é bonito de ver os amigos juntos, nossa, eu quero agradecer muito. Estamos precisando ainda, estamos juntando um troquinho daqui, gente, qualquer valor dá. Eu só tenho 10 reais, tô com vergonha de doar. Pode doar, pelo amor de Deus. 10 de um, 10 de outro, 10 de outro. Daqui a pouco eu faço 100. E assim eu vou fazendo as campanhas a gente precisa manter, precisa pagar aluguel da entidade e nós estamos passando por dificuldade. Então eu fiz a campanha do aluguel solidário. E aí eu vou continuar falando. Quem puder me ajudar esse mês, qualquer troquinho tá bom, tá? Eu passo a conta, só pedir que eu passo a conta. Gente, tem que ir. Carmen, Mariângela, Andresa.
Obrigada por tudo, são grandes parceiros, estão sempre comigo. Vamos, né? Já pensou se eu ficar sozinha aqui? Misericórdia. Ah, Carmen, obrigada. Que bom. Ah, então tá, gente, é isso. Compartilha aí o vídeo, né? Amanhã eu coloco no YouTube, eu edito e coloco lá. Tá bom? Obrigada. Beijo grande. Fiquem todos bem. Se acalmem, todos se acalmem. Vai dar tudo certo. Já já passa. Passa. Isso passa. Bom? Beijo. Fui. Tchau, tchau.